Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Fala Gigante, o segundo vídeo desta terça-feira. E olha, com informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Pois tivemos a informação que o Jorginho, atual técnico do Vasco da Gama, ganha força nos bastidores para permanecer para 2023. Sim, exatamente esta informação que chegou e de fato surpreendeu a grande maioria dos torcedores vascaínos. Lucas, está confirmado que ele vai ficar? Não, ainda não está nada confirmado. Paulo Brax, Luiz Melo vão sentar com o profissional, mas hoje, depois do que o Jorginho vem fazendo sob o comando do Vasco e confirmando o acesso do Gigante da Colina com algumas rodadas de antecedência, isso pode sim acontecer. A gente vai trazer todos os detalhes desta situação que polemizou, que agitou aí esta tarde, manhã de terça-feira no meio da torcida vascaína. Vamos trazer alguns pontos também sobre essa situação, o meu olhar, a minha opinião sobre a possível permanência do técnico para 2023 e muitas outras notícias. Mas antes, é claro, de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu vou te pedir para aqui embaixo se inscrever. Agora estamos com 70.962 inscritos e a gente precisa muito da sua inscrição para que a gente chegue ainda hoje aos 71 mil. Então eu vou pedir para que no botãozinho escrito inscrever-se você aperte e se inscreva para ajudar o nosso crescimento. É muito importante sua ajuda, não paga nada, é completamente de graça e ajuda demais o nosso crescimento. Então aperte aí nesse botãozinho inscrever-se, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação deste vídeo. Vamos colocar aí uma meta de 1000 joinhas para nos ajudar e principalmente ative o seu sininho de notificação e deixe seu comentário aí embaixo se você acha que o Jorginho é um bom nome para permanecer para o ano de 2023 e ser o primeiro técnico aí desse processo de reformulação do Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E é claro, eu vou já falar sobre Jorginho, mas antes quero trazer uma informação importante que acabou de sair, pois os ingressos para Vasco da Gama e Sampaio Corrêa na próxima quinta-feira já estão esgotados. Os ingressos esgotaram entre o horário de meio-dia e 1h, ou seja, entre aí os sócios que têm o rating, né, acho que fala, o ranking, o nível com 4 estrelas. Eu que sou o torcedor, o sócio com 3 estrelas, o ingresso não chegou para mim, então não consegui adquirir os bilhetes para quinta-feira em São Januário. Foi uma má ideia, na minha opinião, da diretoria colocar essa partida para São Januário. Esse jogo era para o Maracanã, 70 mil pessoas, fazer uma linda festa, parar o Rio de Janeiro, mas enfim, foi uma ideia do Paulo Brax, foi uma ideia do departamento de futebol, em consenso aí com todo o grupo, com todo o elenco, de ir a São Januário, e muitos torcedores ficaram de fora. Gostaria, muito de ir a esse jogo, vou tentar sim entrar em contato com algumas marcas para ver se eu consigo ir, porque é muito chato. Eu, como torcedor que fui a vários jogos durante esse ano de 2022, ficar de fora deste último, que será o mais importante do Vasco na temporada, que será uma linda festa, que acredito que pode e vai, né, fazer com que o Vasco retorne à elite do futebol brasileiro, dessa vez matematicamente. Mas enfim, vamos esperar que dê tudo certo e eu possa conseguir, de certa forma, esses ingressos. E sobre a situação atual, que é do Jorginho. O Jorginho hoje, de certa forma, conseguiu aí, né, fazer com que o Vasco chegasse nessa próxima quinta-feira com grande chance de chegar à elite do futebol brasileiro. E a gente vai trazer aqui para vocês todos os cenários possíveis para que o Vasco na próxima quinta garanta esse acesso. E algo muito importante ser falado é o seguinte: o Sampaio Corrêa, dos últimos 10 jogos fora de casa, venceu apenas 1. E o Vasco, em todos os jogos da Série B, dentro de casa, não perdeu nenhum. Então a probabilidade do Sampaio vencer fora de casa é muito pequena. E a probabilidade do Vasco perder dentro de casa é nenhuma, se tratando de retrospecto nessa temporada de 2022. E Lucas, o que precisa para que o Vasco suba na quinta-feira? O melhor cenário é, claro, a vitória contra o Sampaio Corrêa. Se o Vasco vencer o Sampaio Corrêa na quinta-feira, não precisa de resultado de Ituano, de Bahia. O Vasco já está matematicamente na Série A. A vitória, os 3 pontos, sobem o Vasco da Gama já nesta próxima quinta. Um cenário intermediário, em caso de empate. O empate também pode fazer com que o Vasco suba a elite do futebol brasileiro. Porém, vai depender do resultado do Ituano. Se o Ituano vencer,
a decisão fica para a última rodada. Porém, se o Vasco empatar e o Ituano perder ou empatar, o Vasco também consegue garantir o acesso. Ou seja, a combinação de resultados é o empate do Vasco e a derrota, o empate do Ituano contra o Londrina no Estádio do Café, no Paraná. E o pior cenário possível, que seria com uma derrota contra o Sampaio Corrêa, o Vasco também pode subir mesmo assim, caso o Ituano perca para o Londrina no Estádio do Café, em caso de uma derrota do Vasco quinta, o que é praticamente impossível de acontecer contra o Sampaio Corrêa em São Januário. Se o Ituano também perder para o Londrina no Estádio do Café, o que é algo possível de acontecer, o Vasco sobe mesmo com uma derrota dentro do nosso caldeirão, mas é claro que a gente não quer que isso aconteça. Então por isso que a gente torce para que o Jorginho, nesses treinos que estarão acontecendo durante essa semana, o Vasco treinou ontem, segunda, treinará hoje, terça-feira, treina quarta e vai quinta-feira para a partida, o Jorginho possa ajeitar a equipe da maneira correta para que o Vasco entre em campo na quinta-feira contra o Sampaio Corrêa e consiga conquistar essa vitória. Porque o Vasco pode subir com uma derrota, mas não é o melhor cenário, não é o melhor ambiente. O Vasco tem que subir e subir com uma vitória para o seu torcedor na próxima quinta-feira. E é claro, esse cenário que está sendo construído tem a ver com o Jorginho. É o que eu venho falando para vocês nos meus últimos vídeos. O Jorginho não é o técnico ideal para 2023 e não é um técnico com um esquema tático bem definido nesse Vasco de hoje. Mas ele tem uma influência muito grande dentro do vestiário. O Jorginho é campeão da Mercosul pelo Vasco. O Jorginho é campeão brasileiro pelo Vasco da Gama. O Jorginho conhece muito bem São Januário e os caminhos do campo que fazem com que o Vasco hoje chegasse na 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com chances reais de acesso. Diferente do que estava acontecendo há 8 rodadas atrás sob o comando do Maurício Souza. Inclusive, se a gente traz para analisar números de fato, né? Analisar aí o retrospecto, o Mauricinho em 8 vitórias teve 3 vitórias, em 8 partidas teve 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Um retrospecto muito ruim. O Emílio Faro, 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Já o Jorginho, são 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas apenas. O melhor retrospecto, o melhor número nas suas 8 primeiras partidas que foram completadas neste último sábado contra o Criciúma. E a partir disso, a partir deste momento, que faz com que o Jorginho chegue nessa rodada, né, da Série B com chances reais de acesso, também aumentam as suas chances de permanência. Sim, exatamente. O Jorginho, desde que chegou dentro do Vasco, deixou muito claro, explícito isso, que era o desejo dele chegar para comandar o Vasco, acreditando em sua competência e acreditando que a partir de sua competência fizesse ele permanecer para 2023. Ele sempre veio ao Vasco não querendo apenas disputar a Série B, mas querendo disputar uma Série A com o Gigante da Colina e pegar esse projeto da SAF do Vasco de reformulação do futebol do clube. E é claro, com o acesso estando mais perto do que nunca, o treinador ganha pontos, ganha moral para ficar e ver o seu desejo realizado de permanecer para a próxima temporada. E principalmente a partir daí, usufruir. Lucas, usufruir de quê? Usufruir do reforço financeiro que o Vasco terá para 2023 e que é anunciado por todos aí, membros, torcedores e alguns membros também da própria imprensa sobre a grande expectativa de um grande investimento, né, do nosso Gigante da Colina para o ano que vem. Lucas, isso já está sendo avaliado? Ainda não. Esse trabalho estará sendo avaliado pelo Luiz Melo, que é o CEO da SAF, pelo Paulo Brax, que é o diretor de futebol, e pelo Johannes Sports, que é o diretor esportivo da 77, que esteve, inclusive, dentro do CT Moacir Barbosa lá no final de setembro e observou, de perto aí o técnico Jorginho. As conversas vão se iniciar, principalmente na sexta-feira, em caso de acesso do Vasco da Gama. Pois lembrando, na quinta-feira, o Nicolas Maia e o Juan Arciniegas, 2 profissionais da 777, estarão em São Januário acompanhando o jogo de Vasco e Sampaio Corrêa. Se o Vasco sobe na quinta, na sexta-feira todos já estarão reunidos para conversar sobre 2023. Quanto antes, melhor. Quanto antes o Vasco ter tempo para programar 2023, melhor, porque o Vasco vai reconstruir o seu elenco. 16 atletas têm o seu contrato sendo encerrado no final desse ano. O Vasco precisará contratar para que tenha competitividade para 2023 numa Série A, numa Copa do Brasil, nos campeonatos que serão disputados. E o pilar principal para essa reconstrução, essa reformulação do elenco, passa pelo treinador, passa pela visão do treinador com relação à assinatura de contratos, renovações contratuais, quais jogadores ficam, quais jogadores saem. Então, sexta-feira, todos, caso o acesso seja confirmado, estarão dentro do CT Moacir Barbosa conversando sobre o Jorginho para ver se ele fica. Hoje, a definição do futuro do Jorginho é a prioridade. Vai ser a primeira coisa que irá acontecer.
A cúpula aguarda primeiro essa confirmação do retorno à elite do futebol brasileiro para iniciar as conversas com o departamento de futebol para o ano que vem. Então, isso é importante. E aí, para finalizar, eu parto para a minha opinião. Lucas, o que você acha da permanência do Jorginho? Eu acho que o Jorginho, como pessoa, como influência dentro do vestiário, era algo importantíssimo de acontecer. Porque não adianta você chegar, fazer uma limpa nesse elenco e começar 2023 sem atletas que conheçam o Vasco, o Anderson Conceição, o Yuri Lara, o Nenê, o próprio Jorginho, pessoas pilares desse elenco que fazem com que os outros atletas saibam o que é o Vasco da Gama. Se você tira todo mundo, não vai ter ninguém que jogou uma Série B, que esteve ao lado do torcedor e conheça ao fundo o Vasco da Gama para passar para os novos atletas que chegarão na próxima temporada. Vai zerar, e aí vai começar a trazer jogadores do futebol sul-americano, jogadores do futebol brasileiro, que nunca vestiram a camisa do Vasco e podem não ter essa sinergia que o elenco esse ano teve com o torcedor vascaíno, o que foi fundamental para que esse acesso aconteça. E essa sinergia, esse conhecimento do Vasco, passa pelo Jorginho. Então eu acredito que o Jorginho foi um pilar fundamental para que o Vasco chegasse nesse momento, sim, com chances reais de acesso. A sua permanência para o ano que vem, em âmbito emocional, em âmbito de liderança, na minha opinião, seria essencial para esse primeiro passo de reconstrução da SAF. Mas com relação à inteligência, com relação ao profissional Jorginho, eu não gostaria muito, porque é um técnico que nunca apresentou um grande trabalho, mas também a gente parte para outro lugar. Nunca foi um treinador que pegou um grande trabalho. O Jorginho nunca teve a oportunidade de pegar um grande clube. O Jorginho já treinou Figueirense, treinou Flamengo em 2013, onde não tinha uma grande estrutura, Bahia, Vasco, Ponte Preta, Coritiba, Atlético Goianiense, Cuiabá. Esses foram os clubes que o Jorginho pegou. Clube de fato, não grande, né? Porque ele já treinou clubes grandes, mas estruturados financeiramente, onde ele tivesse nas mãos um projeto bom para ser consolidado, o Jorginho nunca teve. Então a gente não pode fazer uma análise mais a fundo se daria certo ou não, até porque ele nunca teve a oportunidade de trabalhar com um elenco forte o suficiente para consolidar o seu trabalho. Então é uma incógnita, perdão. Jorginho já realizou bons trabalhos, o Jorginho esse ano conseguiu acesso com o Vasco, o Jorginho em 2015 conseguiu também levar o Vasco de volta à elite do futebol brasileiro. Então, tem trabalhos bons, mas nunca um trabalho excelente, porque nunca teve um elenco também bom o suficiente para fazer com que ele tivesse competência para fazer com que o seu elenco ganhasse títulos, conquistasse títulos e realmente fosse um elenco forte no cenário do futebol brasileiro. Sua permanência fica em dúvida para mim, na minha opinião. É competente, mas não sei se teria competência o suficiente para pegar um projeto tão ambicioso como será o do Vasco para 2023. Acredito que isso estará nas mãos do Paulo Brax. Se tratando de liderança, se tratando de personagem, é um nome ideal. O problema é dentro de campo, o problema é esquema tático, o problema é competência, volto a repetir, para pegar esse projeto ambicioso da Vasco da Gama SAF. Mas isso é com o Paulo Brax e isso também é com vocês. Quero saber a sua opinião, então deixe aí nos comentários. Moral hoje ele tem. O acesso está sendo conquistado e aí ficará nas mãos, na responsabilidade do Departamento de Futebol do Vasco para que ele fique ou não fique para a próxima temporada. A gente fica por aqui. Este foi o Fala Gigante, o segundo vídeo desta terça. E é claro, retornaremos ainda hoje com o Boa Noite Gigante, trazendo todas as informações do nosso Gigante da Colina para vocês. Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações Vascaínas.